mais um belo episódio aqui do nosso podcast, não é mesmo? Hoje no episódio 2 vamos ver a química em Dr. Stone, Breaking Bad e, é claro, um outro tema também que eu vou trazer para o dia de hoje, que é a alquimia sempre presente em vários animes, séries, e eu acho que ela combina bastante com o tema de hoje, então vamos falar sobre isso também, é claro. E novamente aqui com a minha amiga Rafinha. Oi, oi! Vamos agora, no caso, né, Rafa, vamos agora ver o que a gente pode falar sobre, no caso da química, não é mesmo? Falar de pontos bacanas, pontos positivos, pontos negativos, coisas que a gente aprende que são muito legais e coisas que a gente deve evitar, não é mesmo? Primeiro que nenhuma das rotas que eu vou mencionar aqui, ela deve ser feita em casa, tá, gente? Porque, enfim, se você não conhece o básico de química, infelizmente, nem o básico nem o avançado você conseguiria fazer essas coisas assim com maestria dentro de casa. Mas vamos lá, é muito bom estar aqui novamente no episódio 2, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa da gente, mas vamos lá. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Em Breaking Bad, Dr. Stone, Fullmetal Alchemist, sei lá, Descent, sei lá, qualquer série de ficção científica ou que envolva um pouco mais aprofundadamente essa questão da ciência, eles vão trazer a química, né? Sei lá, em Os 100 tem a hidrazina, Breaking Bad a gente tem a metafetamina, em Fullmetal Alchemist Brotherhood a gente tem a alquimia, em Dr. Stone, que é um dos meus animes favoritos, a gente tem, enfim, infinidade de elementos e substâncias e rotas químicas pra gente analisar. Quando a gente fala disso, assim, da importância da química nessas séries, principalmente em Breaking Bad e Dr. Stone, porque, por exemplo, assim, em Breaking Bad é muito interessante, a gente não pode falar de Breaking Bad em relação a química e a ciência envolvida, se a gente não falar de uma assessora, né, que era a Dona Nelson, que é a Dona Jade Nelson, né, que ela, enfim, coleciona prêmios e delegações, assim, em seu currículo acadêmico, sabe? A bicha, ela foi presidente de diversas sociedades ou então grupos de química nos Estados Unidos, que são importantíssimos internacionalmente e nacionalmente falando. Ela ganhou vários prêmios, pesquisas, né, assim, que ela tinha, principalmente na área de química orgânica e ciência, né, enfim, ela tinha vários pontos a serem colocados. Se você abrir o currículo dela, você olha uma lista assim gigante, assim, sabe, de coisas que essa mulher já fez ou vai continuar fazendo. E ela foi uma das pessoas que foram classificadas assim para colocar, né? Ela escreveu as equações, as estruturas químicas, tudo isso, ela colocou na série. E ela é uma das pessoas, assim, ela que, assim como eu, né, cobra o rigor científico das séries. Se você vai falar de ciência em uma série, você tem que levar à risca a ciência naquilo, né? E em Breaking Bad ela foi extremamente importante. Embora muitas das coisas que acontecem lá aconteçam na vida real, algumas coisas são exageradas, né? Sei lá, explosões e tudo mais que acontece naquela série, muitas das vezes aquelas explosões não seriam ou tão grandes ou tão pequenas. Então, ainda tem esse ponto, mas enfim, né? A gente tem que, às vezes, também, como a gente aprendeu no último episódio, ver sem o rigor científico, às vezes. Quando a gente fala da série, a gente fala que o de Heisenberg também, né, que se torna o pseudônimo, né, esqueci o nome do protagonista, a gente me perdoe, mas a gente pega o nome do Heisenberg e coloca nele que ele foi um físico teórico, né, que ganhou um prêmio Nobel da física. Ele também criou o princípio da incerteza, né, que falava que você pode saber onde o elétron pode estar, mas não pode saber Você pode dizer a posição de um elétron dentro do núcleo, mas você não pode dar a estatística dentro dessa probabilidade. Por exemplo, eu sei que ele está aqui, com quanto certeza, eu não tenho 100% de certeza, mas também não tenho 0% de certeza, mas ele está lá. Não sei.
Só sei que foi assim. É que nem uma parte, por exemplo, que diz em que a gente odeia a Skylar, tá? Só pra constar. Queria só deixar registrado, tá? 90% basicamente todo mundo odeia a Skylar e vamos continuar mantendo esse ódio firme e forte. Bom, em relação a Niels Bohr, né, que também tem outra relação com Heisenberg, eles ganharam, né, os Nobel de Física, né, e eles eram muito próximos. E juntos, né, eles conseguiram transformar a física quântica, assim. Hoje em dia, o que você estuda de cálculo, né, quando Newton criou e tudo mais, o que você estuda de química e física, boa parte foram eles que iniciaram. Boa parte foram eles que criaram problemas que até hoje a gente tenta solucionar. Boa parte eles criaram rotas ou então modelos, coisas nesse sentido, equações que a gente usa até hoje, porque elas estavam extremamente corretas, assim, sabe? Então eles revolucionaram o campo. A gente não estuda mais a física como um estudo, assim, de coisas materiais grandes, como, sei lá, o universo. A gente estuda, né? Mas agora a gente olha para dentro das partículas. E eles, assim, foram seguindo, e hoje eles são tanto o Heisenberg quanto o Niels Bohr, mas muito mais o Heisenberg, deixaram um legado assim, sabe, muito grande nas contribuições da física, da mecânica quântica. Mas a série, né, ela fala especificamente de drogas e como elas funcionam em um sistema criminoso nos Estados Unidos, né? Tem até tem teorias, tem debates filosóficos, tem sangue, tem sexo, tem tudo misturado numa porrada só, assim, sabe? Mas uma coisa assim que eu queria muito falar é sobre a produção do Meta, né? Que é importante fazer um parêntese, que aqui entra aquela mulher que eu falei no começo, né? A dona Nelson. Ela estava presente em todo o processo, assim, e é narcóticos também, né, lá dos Estados Unidos, pra, tipo assim, não inspirar pessoas a fazer, né, a rota química da metanfetamina. E é engraçado porque acho que nos últimos 3 anos atrás, sei lá, não me lembro mais, tinha gente que ia pra um trailer no meio do deserto e produzia meta igual na série. Eles se inspiravam na série pra fazer esse tipo de coisa. O que acho que não é esse o objetivo da série, né? O objetivo da série é antes lucro, né? Tá, com certeza. Sim, entrar em um sistema que apareça, né, na televisão, ter audiência e tudo mais, mas depois de tudo isso ter um pouquinho de ciência e filosofia por trás, né, e colocar a visão do autor em cima desse sistema. Mas, vamos lá, a metanfetamina, né, ela tem duas coisas que eu tenho que falar, algumas coisas que eu tenho que falar antes. Bom, ela vem de uma rota, que é a rota da pseudodefina, né, que ela é um agente percussor de, por exemplo, o que é esse agente percussor? Quando a gente for no fim da produção, a gente vai ter duas substâncias. E aí essas substâncias, elas são muito parecidas, mas elas são diferentes. A gente chama isso de um produto estereoquímico. O que é um produto estereoquímico? Imagina que você está sentado agora se olhando para o espelho. Se você colocar sua mão na frente do espelho, você vai ver o reflexo dela. E esse reflexo está contrário ao que ela realmente é. Aí, se você tira aquela imagem do espelho e coloca para fora, você vê que aquilo é diferente, tá ao contrário, né? Tá espelhado. Como se a gente usasse filmasse pelo celular de forma espelhada. Basicamente, o produto estereoquímico é isso. Ele vai ter a mesma forma, muito igual, mas ela vai estar colocada no espaço de uma forma ao contrário. E bom, aí a gente vai ter como um dos principais das rotas os descongestionantes nasais. Sabe aquele sorinho que a gente coloca no nariz quando a gente está muito gripado? Ou então quando a gente está com sinusite, rinite, qualquer coisa assim espirrando, ou então com muita produção de muco nas narinas. Então, a gente usa os descongestionantes nasais nesse sentido. E é por isso que é interessante falar que tem gente que se sente viciado, né, nisso. Que qualquer coisinha tá atacando lá. Por quê? Primeiro, ele age no sistema nervoso. A partir do momento em que ele entra em contato com as narinas, ele dilata os vasos sanguíneos, aumentando a pressão. Por isso que pessoas que têm pressão alta têm um pouco de cuidado ao utilizar esse tipo de medicamento,
por isso que a gente fala que as pessoas não podem se automedicar. Mas enfim, pessoas que têm problema de pressão, elas não podem utilizar muito esse tipo de medicamento. E aí, como abre as vias aéreas, você fica um pouco anestesiado naquela região, entre aspas, e aí você fica meio que viciado. Mas claro que o termo vício, né, é algo que gera dependência e tudo mais. Nunca vi alguém sendo tratado por dependência de neosoro, mas eu já vi pessoas sendo dependentes de meta. Então, né, vamos continuar aqui. Bom, aí, para ser produzida a rota da pseudodrefina, que vai produzir os descongestionantes nasais. E aí, a partir desse momento, a gente vai ter duas formas de conformação, a L e a D, ou seja, a esquerda e a direita. E a metanfetamina é produzida a partir da forma direita, né, a forma D. E a rota da feniacetona e a metilamina que vai produzir o cristal azul. São duas substâncias ligadas a outras, né, que vão produzir o cristalzinho azul, que é usado lá na série. A gente vai ter alguns catalisadores, um de tório e outro de alumínio, e vai produzir a metanfetamina. Só que aí tá tudo junto e misturado, né? Tanto descongestionante nasal quanto a meta. E para se separar essa mistura, né? A gente faz uma mistura racêmica e pronto. Bum, temos a meta azulzinha, né? O cristal azul. E aí é interessante falar que no Vic americano, a outra parte que se separa, né? Que dessa mesma rota, você pode produzir tanto a droga quanto um Vic, que é o Vic que é vendido nos Estados Unidos. Então, a gente consegue fazer essas duas rotas químicas, produzir tanto um medicamento quanto uma droga. Isso é muito interessante. Eu acho muito interessante a forma que Breaking Bad aborda os assuntos deles, porque simplesmente eles não só fazem com perfeição uma grande amostra de como funciona as técnicas na química e no jeito que é feito, toda a produção e tudo mais, como também eu acho muito legal o jeito que eles focam na parte, entre muitas aspas, realista da situação. Por exemplo, mostra como é feito o plano deles, mostra como eles são cuidadosos ao comprar os ingredientes, mostra Sim. como é que eles fazem todo um processo extremamente cuidadoso e difícil e demorado, mostrando que não é assim do nada que se cria. E principalmente eu acho muito interessante como vai desenvolvendo a questão de rivalidade com outros vendedores e produtores, essas coisas. Eu acho sinceramente uma série muito bem feita e muito boa mesmo, por causa desses pequenos pontos e pequenos detalhes que ela vai se sobressaindo. Sim, sim. E como, assim, por exemplo, muitas das vezes a gente via o... esqueci, não sei o que, de White. Esqueci o nome dele. Enfim, ele... Isso, ele, tipo assim, muitas das vezes... ele influenciava muito na política criminosa, assim, né, das gangues e tudo mais. Embora ele fosse oficialmente, né, só um professor morrendo de câncer. Professor de química morrendo de câncer. Mas ele pegava e dava com tudo, assim, em cima dos caras. Tinha episódios, assim, que ele, não, agora eu tô fazendo a minha química aqui, meu trabalho, mano, sai daqui, foda-se tudo, tá ligado? Ou então matava e essas coisas, assim. Acho que um dos episódios, assim, mais emblemáticos do Breaking Bad é quando eles tentam, entre aspas, dissolver um corpo, né, com uma substância que eu não lembro mais, mas era um polímero. Não era um polímero, e aí ele dissolvia e tudo mais, mas não se ligava aos polímeros presente, né, numa bacia plástica, mas danificava, né, as estruturas do ferro, o que é muito interessante, né? A gente pensa assim, quando a gente fala de ácidos, que esses ácidos eles vão se ligar com qualquer coisa e vai sair correndo tudo pelo caminho, como se fosse uma super lava de um vulcão, só que ao invés de ser produzido num vulcão, foi produzido num vidrinho, assim, sabe? Acho que esse é o melhor episódio que tem, assim, pra mim, na minha cabeça, assim, é um dos episódios, assim, que mais, cara, fala certo, assim, porque é muito interessante. Por exemplo, uma vez, relato pessoal, uma vez eu sou manicure, né, pra quem não sabe, eu tava no salão de beleza e eu tava fazendo a unha da minha chefe, e aí a gente tinha que, eu tava treinando unhas de porcelana ou unhas acrílicas, e a gente utiliza um monômero, né, um tipo de substância química que no final das contas é um monômero, e aí a gente não tinha um vidro ou algo de alumínio para colocar as gotas daquele monômero para eu poder molhar o pincel. E aí, que é um líquidozinho, imagina que se fosse uma água, assim, sabe? E aí, quando a gente falou,
Aí a minha chefe falou, bota naquele plástico ali. E eu, tá bom, nem me toquei. E aí, quando eu fui colocar, quando eu levantei o copo, tinha derretido o plástico do copo. Mas não derrete a unha da pessoa. Mas derrete o plástico, do copinho de plástico, que era aquele copinho de cafezinho assim, sabe, que tu encontra assim. Ou seja, as ligações daquele plástico, elas foram cortadas, entre aspas, elas foram mais ou menos falando, elas tiveram uma enzima que cortaram as ligações poliméricas a partir da substância que tinha naquele monômero. E aí, pronto, quando ele te levantou, a minha chefe falou, tu não vai mais botar esse negócio na minha mão. Isso aí vai me matar, vai correr meus dedos tudo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Agora eu quero ver se você tem coragem de dizer que isso não é verdade. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. É que nem um copo. Existe copo de plástico e existe copos de cerâmica, existe copos de vidro. Cada um vai servir para alguma coisa. Você não coloca um copo de plástico no forno, mas você pode colocar um copo de cerâmica no forno, porque ele vai aguentar. Tem uma experiência que eu vi um dia que eu achei muito interessante também, que acho que se aplica nesse conceito, que é tipo basicamente o seguinte que o cara fazia, ele botava álcool num copo, esses copos de plástico assim, sabe, esses copos de plástico, Sim. e a lateral do copo. E eu acho uma coisa muito interessante, porque tipo, o copo todo queima, porém, como é que eu posso dizer? Ele não queima por inteiro, ele queima só até onde o álcool tá. Aí acho que tá o álcool, ele vira tipo uma vela, porém sem derramar o álcool e sem queimar o resto do plástico. E eu achei muito interessante, muito legal mesmo. A explicação dessa experiência ela é muito mais muito mais física do que química. Por causa do calor específico do álcool, ele absorve. Para ele, o plástico não absorve, mas o calor é absorvido pelo álcool, pelo líquido, e não pelo que tá fora. Tem um vídeo no meu TikTok que fala isso. É o mesmo experimento, só que com água. Não é álcool, é água. E é muito legal. Tem um experimento lá que eu vi no meu TikTok que tá lá explicando tudo certinho o que acontece. Isso é muito interessante. Pronto, chegamos. Para de tagarelar e vamos ao trabalho logo. Senku, então você construiu isso do zero? Eu não tenho mão de obra. Produzir o mínimo para me manter vivo já leva o dia inteiro. Para reconstruir a civilização, eu preciso de um idiota, musculoso e grandalhão. Tava esperando você esse tempo todo, Taiji. Outro lugar que a gente vê muito experimento assim é em Dr. Stone. Tu quer falar a história do Dr. Stone? Resumindo bastante, Dr. Stone. Quando o Senku tava fazendo lá suas altas experiências, muito loucas, e seu amigo queria se declarar pra mulher que ele gostava, de repente um brilho apareceu na Terra e transformou todos os humanos em pedra. 3.000 anos se passaram. A Terra estava completamente tomada pela natureza, basicamente. Todo o índice, todas as formas de desenvolvimento humano foram tudo jogado, tipo assim, vamos dizer assim, jogado fora. Tudo voltou a seu estado 100% natural, como se os humanos nunca tivessem pisado na Terra. Porém, durante esse mesmo período, ele acorda, Senku acorda junto de seu amigo e eles estão tentando reerguer a sociedade humana através da ciência com técnicas de física, química, conhecimentos de biologia e outros assuntos gerais. Uma das coisas assim, mais interessantes em Dr. Stone é falar sobre como que ele consegue abordar conceitos científicos, sendo que ele é um anime shounen, né, que basicamente, pra quem não conhece, o gênero shounen, que eu acho muito difícil entre os nossos seguidores não conhecerem, mas vamos lá. O shounen, ele é um gênero de anime basicamente direcionado ao público masculino, né, e feminino às vezes, mas ele é muito mais ligado ao masculino e utiliza do humor pelas coisas exageradas, a rota do roteiro através
desenvolvida a partir da superação do personagem principal, do protagonista, ou das pessoas que estão ao redor do protagonista, né, os coadjuvantes. Sempre vai ter o herói querendo vencer o mal, ou o mal querendo vencer o bem, vai ter o vilão, enfim, são sempre as formas de construção são sempre as mesmas. Então, no anime é muito interessante, assim, a gente vê que mesmo com coisas assim absurdas acontecendo ao redor, sei lá, coisas assim muito engraçadas acontecendo, ele também consegue traçar os conceitos de física, de química, biologia extremamente precisos, assim, não vou dizer exatos, porque tem coisas lá que, meu Deus do céu, enfim, mas também, assim, a maior parte do anime, assim, sendo produzida de coisas, assim, muito precisas, assim. Eu me lembro de física, de química, de física, que tava lá uma das guerreiras, né, logo nos primeiros episódios, e ela tá atolada lá por causa que um tronco de árvore caiu, e aí o Senku constrói ele pergunta lá, você consegue aguentar? Ela fala, aguento. Ela fala, então tá bom. Aí ele constrói literalmente um sistema de polias e fala assim que a física consegue dar a um estudante do ensino médio a força de um Hércules, né, porque ele consegue levantar lá aquele tronco de árvore gigante em cima da menina. E ciência é exatamente isso, né? Dá a pessoas o poder de, entre aspas, deuses, né? Como a gente falou no último episódio, a ciência é uma ferramenta. Como a gente usa ela, aí a gente vai ver. E isso é muito desenvolvido no anime, porque a todo momento, principalmente na primeira e na segunda temporada, né, nesses dois arcos, a gente vai encontrar todo momento o termo armas da ciência. Acho que desde os primeiros episódios a gente vai encontrar esse termo, armas da ciência, tanto para curar quanto para destruir, porque a partir das armas da ciência a gente conseguiu criar medicamentos, energia, mas a gente também conseguiu criar um tanque de guerra com placas de carbono super fodas, assim, sabe? Que era literalmente cola e papel, né? Enfim, o anime, a todo momento, ele faz isso. Uma das coisas, assim, que eu mais acho interessantíssimas é como que eles conseguem demonstrar as rotas sintéticas, né, da produção dessas coisas de maneira tão boba e também tão certeira. Por exemplo, ele, logo nos primeiros episódios, né, ele produz o vinho e faz a destilação do vinho a partir da uva. E isso é muito louco, porque ele consegue produzir álcool a partir, né, do destilado das uvas. Porque, assim, ele literalmente ferve, né, e faz lá o sistema dele com coisas que ele achou na natureza. Assim como as pessoas também conseguem fazer isso nas suas casas, né, com coisas que todos nós achamos na natureza. Mas outra coisa que é muito interessante é quando ele fala da sulfa e da penicilina, né, porque tem uma pessoa doente e ele precisa, entre aspas, assim, para se aliar às pessoas que estavam lá, ele precisaria curar essa pessoa para ele mostrar, olha, eu sou um cientista e tudo mais, e pá, e pá. Bom, ele vai dizer assim, olha, a penicilina, ela é feita pela rota mineral, que pode ser para ser fabricada a partir de recursos minerais, né? Aí, tanto que o Chrome, ele é o cara dos minérios, né? Ele é um cara, assim, do explorador e tudo mais, né? Ele é o cienceiro. E também, aí ele mostra lá que para rota mineral se usa uma pedra, né? Enquanto que para a penicilina possui uma rota biológica. Então, ele vai ser representado por quem? Por uma espécie de ser vivo, né? Que vai ser produzida a partir de alguns fungos. Então, tanto a sulfa quanto a penicilina tem duas rotas diferentes. E ele consegue falar isso em segundos. Tudo que eu falei aqui, ele fala em segundos, porque é muito incrível. E isso, para ensinar as pessoas, é muito, muito, muito legal. Porque, por exemplo, a gente acabou de sair da pandemia. E durante a pandemia, era muito complicado para os professores conseguirem, primeiramente, a atenção dos alunos. E, segundamente, aos que ele conseguia atenção, fazer o sistema entrar, né? Fazer o conhecimento entrar. Só que, entre você ter 45 minutos de uma aula e ter 10 minutos e ter 20 minutos de um episódio extremamente que vai botar as pessoas, assim, muito frisadas no que está acontecendo, é preferível o episódio de 20 minutos que a pessoa vai entender do que 45 minutos que daquilo a pessoa vai aprender apenas 5%. Nos 5 minutos ela prestou atenção, os 40 ela cagou porque a gente estava falando, né? Bom, é porque o anime ele tem muita analogia, né? Então eles conseguem retomar os conceitos básicos para estabelecer um conhecimento para processos mais complexos e
Bom, um artifício como esse, como o Dr. Stone, ele pode ser usado na contextualização de vários conceitos trabalhados no ensino de química, desde pressão, temperatura, como foi no caso do destilado de uva, né, que ele faz vinho, até conceitos um pouco mais complexos, como a produção do ácido sulfúrico, do ácido clorídrico, fluorídrico, por aí vai, né? E é interessante também que a obra, ela meio que ensina a fazer umas coisas assim que, através dos mapas mentais, né? Que eles ilustram alguns procedimentos bem complexos mesmo com a relação dos componentes do cotidiano. Então, por exemplo, se ele estava falando que eles iam produzir a sulfa e eles precisavam do álcool, aí lá eles colocavam o 5 tomando vinho, para lembrar do que eles já tinham feito antes, que era o destilado de vinho. Então a gente vai ter que ter ureia. Então, de onde vem a ureia? Vem da urina. E aí coloca lá o cachorro ou o 5 fazendo a urina, sabe? Para representar a amônia. Então, todos esses leques mentais que eles usam, ele é muito conhecido pelas pessoas, porque todo mundo já viu alguém bebendo, todo mundo já viu algum cachorro mijando na rua, alguma coisa assim. Então, é muito intenso as coisas como eles colocam lá. Porque, embora intenso, é também sutil. Porque só um olhar claro, atento, vai perceber o que ele está falando. Mas também um olhar desatento que está lá para ver a obra como um todo e não a obra como cada episódio uma aula diferente, também vai entender pelo menos alguma coisa. Então, o conhecimento ele foi passado adiante. E isso é muito legal. Agora, uma coisa assim também muito interessante, né? Que faltando pro começo, quando eu estava falando, é que como que a ciência ela é uma ferramenta, né? Porque em todos os episódios, o Senko, ele utiliza do termo armas da ciência. Vamos construir uma civilização, uma sociedade voltada na ciência, enquanto a gente tem que lutar também contra uma pessoa que quer destruir tudo isso. Vamos lá acabar com isso, então. Ok, vamos lá acabar. Aí a gente cria tanques de guerra, a gente cria pólvora, a gente cria várias outras coisas, mas ao mesmo tempo a gente cria medicina, a gente cria eletricidade e tudo mais. Mas o que mais coisa é porque eles criam eletricidade para conseguir fazer telefones. E o filho da na verdade puta, o filho da puta simplesmente ele cria vidro, depois faz um óculos e não só está satisfeito, mas ele faz Coca-Cola, ele faz ele faz Senko-Cola. A Senko-Cola é muito boa. Senko-Cola. Assim, pra quem não sabe, a Coca-Cola, né, a fórmula química certa, a dosagem certa é segredo de fábrica, né? Mas a Coca-Cola mesmo, eu não estou sendo patrocinada, a gente não recebe patrocínio de nada nem de ninguém. Entretanto, todavia, é muito interessante falar que, sabe a formiga, quando ela pica a gente, fica coçando ou até mesmo chega a doer, né? Dependendo da formiga. Aquilo é um ácido que é produzido no ferrão da formiga. E é o mesmo ácido que a formiga produz, eles colocam na Coca-Cola de forma sintética, né? Eles não pegam nas linhas de formigas e extraem o veneno, enfim. Aí coloca na Coca-Cola, só que numa dose tão precisa que aquele formigamento que a gente sente, aquela coisinha assim que só a Coca-Cola tem, que é aquele gás, né? Mas também, mesmo quando perde o gás, a gente ainda sente não só o doce, mas também aquele formigamento ínfimo na nossa boca, provoca uma sensação de êxtase na gente, e a gente gosta daquela sensação. É que nem tomar um jambu, tomar um tacacá com jambu. Vai formigar a boca, só que um pouco mais intenso, né? Claro, não igual o da Coca-Cola, mas que a gente gosta. Então, é a mesma sensação, assim, sabe? Só que em níveis diferentes. Enfim, é interessante mostrar como que ele consegue produzir tudo aquilo pra, entre aspas, vencer uma guerra e construir uma civilização. Algo que a gente já viu diversas vezes em várias outras histórias, né? Que a gente conseguiu falar. Sei lá, no último episódio a gente falou de Knights of Sidonia, que é a mesma coisa, desenvolver a ciência para construir canhões de partículas Higgs, mas também conseguir desenvolver um novo ser humano, vamos dizer assim. Sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. A ciência, ela é uma ferramenta muito, muito poderosa, e a química, ela é uma das partes da ciência que possibilita a física existir da forma como a gente entende. E a física também, ela é de um jeito que possibilita a química existir de uma forma que a gente entende ela hoje. Então, esses conceitos de física e química ou físico-química, eles são muito
destrinchados nessas histórias, nessas séries, nesses animes, nos filmes e por aí vai. Mas é interessantíssimo a gente entender que tudo tem uma coisa assim por trás, assim. Mas é basicamente assim que funciona mesmo. Por exemplo, vários dos episódios onde o Senku ele se encontra em uma situação em que foi muito necessário uma ferramenta diferente que ele não tinha, ou então alguma outra coisa, ele sempre... Isso que eu achava muito interessante, porque não só mostrava ele fazendo e ele resolvendo a situação, como de fato era que nem assistir uma videoaula. Eu me sentia vendo Hataraku Saibo versão Ciências Gerais com o Senku. Exatamente, é verdade. Ele mandava sobre vários assuntos, sobre vários detalhes, várias técnicas, por exemplo, quando ele tá fazendo lá a lente do óculos da Suica, que ele pega assim, o menino lá pra ele puxar numa corda com bambu e ficar assim, ó, enquanto ele simplesmente segurava e ia moldando assim o grau do óculos na mão mesmo, junto de uma máquina. Eu achei isso muito interessante, uma cena muito legal. Tudo que na verdade, né, a gente acha assim, como que esse menino ele conseguiu armazenar tanta informação na cabeça dele, né? Porque vamos dizer assim, física, química, biologia, tudo as rotas mais complexas produzidas pela humanidade. Tipo, quando eu falo rota, gente, é uma metodologia para fazer alguma coisa. Rota também pode ser lida como uma receita. Nem quando a gente faz um bolo, você primeiro mistura os secos, depois os líquidos, separa a clara da gema e blá 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 blá. Bom, isso é uma rota, é uma coisa que você está fazendo, é uma receita. Bom, quantas receitas ele colocou na cabeça dele, né? Até do lamen, ele produz o lamen lá. Tem vídeo no Nerd Duck, né, no canal do YouTube falando disso. Como que ele utiliza da comida para reunir as pessoas e colocá-las e conseguir um apoio delas, assim, né? É muito legal. Produz lamen, produz sorvete, produz tudo esse menino faz tudo. Ele é um mini Einstein, ele é um Wikipédia, entendeu? Ele é um Wikipedia, assim, sabe, ambulantes. Esse menino, ele sabe todas as coisas do planeta. Ele é muito foda. Entre Breaking Bad e Dr. Stone, eu prefiro Dr. Stone. Porque Breaking Bad eu não gosto muito. Breaking Bad, eu como química, ele me ofende. Por quê? Primeiro, revela uma realidade. Claro, essa realidade existe, que professores de química não são tão bem pagos como deveriam ser. Até porque a maioria das vezes, para você, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, para você ser um químico, requer um nível de estudo muito grande. Não é igual, assim, ai meu Deus, eu vou ser cancelada. Não é igual a biomedicina, por exemplo, que você aprende a bioquímica, você aprende um pouquinho de química, você aprende um pouquinho de biologia, junta os dois para analisar as coisas que você tem que analisar. Claro, existem vários e vários sub-ramos, mas você saber a química inteira bem certinha é uma coisa. Você saber a física inteira bem certinha é outra coisa. Você saber a matemática inteira também é outra coisa do que você saber aplicá-las a uma ciência. Então, é muito complexo. Os professores de química, física, matemática, principalmente, não querendo desmerecer os outros, mas esses em específico, porque eles sabem uma ciência inteira, não a aplicação dessa ciência, é muito cérebro, cara. Você tem que ser reconhecido por isso. E uma das formas que no nosso sistema a gente tem de reconhecimento é o dinheiro. Então, paga bem. Porra, entendeu? Senão, você vai ter um Walter White aí da vida. You're goddamn right. Que vai acabar indo para meios ilícitos, entendeu? Isso é uma coisa assim, muito profunda de se analisar. E ainda tem outro ponto, que eu esqueci de falar em Dr. Stone também. Por exemplo, em Dr. Stone, embora a gente tenha a figura feminina como uma líder, uma guerreira e por aí vai, até as que entendem de ciência um pouco mais avançada, elas não têm um destaque. Quem leva o destaque todo são os homens, o cienceiro e o cientista. Então, é interessante a gente também notar isso, porque a série, ela não é boba. Eles colocam os personagens para que a gente comece a pensar nessas coisas. E, na vida real, não é diferente. Se em Breaking Bad a gente tem uma realidade que mostra que
o professor de química não é bem pago, em Dr. Stone a gente fala também que a mulher na ciência, ela não é reconhecida. E isso é muito, muito, muito verdade. Diversas vezes, quantas as mulheres da ciência, elas conseguem nos dizer isso? Que quantas vezes elas estavam lá defendendo seu doutorado, seu mestrado, ou então ensinando alguém no seu doutorado ou no seu mestrado, e tiveram que ouvir palavras esdrúxulas, que eram referentes à sua competência, somente por ser mãe, por ser mulher, por ser esposa de alguém, alguma coisa assim, inferiorizando a sua capacidade intelectual. Enfim, aí Breaking Bad, por que eu não gosto? Tem esse lado aí, né, do dinheiro e tudo mais, ok, passamos nesse ponto. Mas é como se todo químico, ele servisse para duas coisas: fazer bomba e produzir drogas. Independente se essas drogas são lícitas ou ilícitas. Basicamente, é pra isso que Breaking Bad fala. Tanto que quando eu falo que eu sou química, que eu tô estudando química, alguma coisa assim, as pessoas falam, produz uma bomba aí rapidinho pra me ver. Ah, Breaking Bad. Rafa, posso perguntar uma coisa? Fala, pergunta. E tem outra coisa? Tem outra coisa que química faz? Tipo, tu fala que a pessoa pensa que química só faz droga ou bomba. E tem outra coisa que tu faz? Tem muitas coisas que a gente faz. Sei. A Rafa é tipo aquele meme lá do... Então, vamos lutar karatê? Ah, então só porque eu sou oriental, você acha que eu luto karatê? E você luta? Luto, faixa preta, terceiro dano. Mas isso é só uma coincidência. A Rafa é tipo... Mas Rafa, você reclama que eles só te pedem pra fazer bomba e drogas. Mas é só o que tu faz, né? Ela, é claro que sim, mas não é porque eu sou química. Não, além de drogas, muitas drogas e muitas bombas, Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. a gente consegue fazer outras coisas, gente. Tudo é química. Tudo. O ar que você respira é química. O computador que você utiliza é química. Tudo é química. Tudo. Ou seja, o veneno no ar que você respira foi com base na droga que ela produziu. A PC que explode quando a fonte está muito quente foi porque ela produziu uma bomba com a química do seu PC. Novamente... Tem celulares que são realmente uma bomba, né? Tem celulares assim, que esquentam tanto que parece que vai explodir mesmo. Bom, mas tudo, gente, alimentos, tecnologia de alimentos é química pura. No episódio passado, a gente começou a falar sobre a astroquímica ou astrobiologia, né? E de fato, gente, química é tudo. Química explica o universo, química explica, claro, a física também. Mas vamos deixar esse parênteses de lado. Química explica o universo, a química explica como que os alimentos entram no nosso organismo e não nos matam. A química explica por que a gente ainda tem... A química explica toda? A química explica toda? Então explica isso daí pra mim, mano. Por que chamam de rua sem saída se dá pra sair por onde você entrou? Verdade, né? Quer que eu te responda agora? Aqui, ó, vou mostrar minha superioridade mental pra cima desta pobre moça. Ela vai estar impressionada agora. Porque se chama rua sem saída, não rua sem entrada. O miserável é um gênio! Porra, velho. Caralho, viado. Transcendeu, hein? Está vendo? Isto é o conhecimento que a química não pode te fornecer. Transcendeu, hein? Nossa senhora. Full Metal Alchemist. Bom, você ia falar de alquimia. Fale de alquimia. Então tá. Se vamos tentar alquimia, tem 4 animes em específico, mas eu não vou falar de todos eles com tanta abrangência. E em particular 2 filmes. Começando com o mais óbvio de todo o universo, Fullmetal, né? Kimi no Tede. Ai, eu adoro. Tá, voltando. Muitas pessoas dizem que a alquimia, ela nada mais é do que, por exemplo, um alquimista, que no caso aparece em muitas histórias, séries, filmes medievais e tal, ou filmes de época, assim, sabe, de época antiga. Sempre que aparece um alquimista, ele é dito como um cientista feiticeiro. Eu gosto de dizer que ele é o cientista da área da mana. Ele estuda a mana de um jeito científico. É, tipo isso mesmo. Aí, no que se encaixa então o Fullmetal? Fullmetal eu acho uma coisa muito, muito maravilhosa. Por quê? Diferente dos outros mundos e dos outros poderes em animes, por exemplo, em Dragon Ball,
o Goku tem que treinar, vamos supor, 20 anos carregando esse tanto de peso e fazendo essas técnicas para conseguir controlar o Ki. Em Naruto, eles têm que fazer várias posições de mão e concentrar energia para usar um jutsu. Em Hunter x Hunter, eles têm que descobrir a natureza do Nen deles e se concentrar em como utilizar essa energia de forma eficiente para criar seu próprio poder. Muito Saitama. legal. Sem contar que Nen é uma das melhores formas e mais abrangentes tipos de poderes do mundo dos animes, na minha opinião. Porém, por que eu acho que Fullmetal tá no topo de tudo isso? Porque, tipo, todos podem usar alquimia. Porém, pra te usar, tu tem que estudar pra caralho com todos os componentes existentes, porque senão a tua transmutação dá merda. Ou seja, tu vê o Edward Elric criando montanhas, fazendo espada no braço dele e tudo mais, tu tá ligado que pra cada vez que ele bate aquela mãozinha dele, dentro da cabeça dele ele tá calculando exatamente a quantidade, a qualidade e o material que ele tá manipulando? Vocês já pararam pra pensar nesse pequeno detalhe? Em um microsegundo, vamos supor, eu vou criar uma espada de madeira. Ele calculou a quantidade de material necessária para isso, o peso desse material e o material em si. Você tá percebendo quão complicado é fazer isso daqui pra, tipo, fazer uma coisa tão simples? Tu tá entendendo por que eu acho o Fullmetal tão foda? Aí tu pensa, mas mentira, eles não pensam, eles não fazem isso, eles só batem palma e imaginam, por exemplo, um montinho de terra subindo. Não, é claro que não. Isso aí é a maior mentira que tu vai ouvir um fã de Fullmetal, um hater, falar na tua vida. Porque claramente, desde o começo, desde o primeiro episódio do anime, mostra que sim, eles precisam de conhecimento e eles precisam sim saber com que eles estão mexendo. Tanto que no momento que eles vão ressuscitar o namorado daquela menina de cabelo rosa lá, com o padre, o Edward mesmo fala: o corpo humano tem tal isso, tal aquilo de quantidade de material. Com isso tu consegue reproduzir um corpo humano adulto. Ou seja, sim, você precisa ter total noção do material e da quantidade que você está manipulando, até porque o próprio Erdad fala, é preciso uma troca equivalente, é preciso saber com o que você está lidando. Por isso que não existem tantos alquimistas. E porque mesmo que tenha alguns alquimistas, tu vê que a maioria deles prefere usar armas do que alquimia em si. Sim, verdade. São muito poucos alquimistas que usam para o combate. Por exemplo, e quando usam, tu pode perceber que mesmo os que usam, eles usam uma coisa e usam só aquilo. Pode ver, o Roy Mustang só usa fogo, porque ele tem o conhecimento principal a fogo. Ele conhece os efeitos de inflamação, tipo, o que ele precisa arder, o que ele precisa manipular pra gerar a chama. O Edward só mexe com metal. Pode ver que ele raramente faz transmutação de qualquer outra coisa que não seja metal. E tipo, o outro lá que também que só faz com pedra. O outro lá que só faz com material orgânico, tipo com madeiras e tudo mais assim. Pode perceber, 90% dos usuários de alquimia em Fullmetal só mexe com um único material. Eles não mexem com outros tipos de materiais. O que comprova mais uma vez aquilo que eu tô falando. E é por isso que eu digo, Fullmetal fica no topo de tipo jeito que um protagonista precisa pra aprender a usar o poder dele. Na verdade, esse ponto, isso é muito interessante da troca equivalente, né, em Fullmetal Alchemist. Assim, eu gosto, é um dos animes que mais me inspiram, assim, sabe? Bom, vamos lá. Quando a gente fala da troca equivalente, assim, mudando toda a parte alquimística e tudo mais, pegando só a parte da ciência, é basicamente o conceito de estequiometria e equilíbrio químico. Por quê? Na estequiometria, a gente pode pegar aquela cena que ele fala da composição do corpo humano, né? A gente tem tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, e de fósforo, carbono, água e por aí vai. Bom, estequiometria é basicamente isso. Quantos, uma parte da estequiometria, né, porque não só essa, mas, por exemplo, quantos por cento de leite eu vou ter, não, de água eu vou ter em um copo de leite? Bom, eu posso ter dessa proteína aqui, tirando dessa outra proteína lá, eu vou ter, sei lá, 3% de água nesse copo de leite. Basicamente é isso. Ou então, ao contrário, quantos de hidrogênio e oxigênio eu vou precisar para produzir água? Entendeu? Então, por aí é basicamente essa parte que se trata a estequiometria, né? É quando a gente fala já a troca equivalente, ela nada mais é do que o conceito de equilíbrio químico. Você pode imaginar equilíbrio químico tanto para a produção de reagente e produto, quanto também para a temperatura. E
sei lá, eletroquímica e por aí vai. O equilíbrio químico, ele tem que estar em basicamente tudo. Se você não tem uma rota que produz só uma coisa e acabou, como, sei lá, um bolo, vamos supor, você pega tudo, põe lá, bota no forno, pronto, você produziu o bolo. Aí, o bolo. Você também pode ter água, que ela tem hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, produz H2O. Aí o H2O se separa, produz uma hidroxila e um próton, que é o OH+. E eles ficam nessa troca equivalente, infinitamente, quase que igual, não é sempre igual, mas é quase que igual, formando prótons e elétrons em toda a sua... todo aquele ambiente que ele tá, por exemplo, da água, entendeu? Na garrafinha d'água, numa caneca, num copo, numa garrafa, num tanque, enfim, é infinito. Isso, para quem quiser saber mais, se chama autoprotólise da água. É muito interessante. Então, troca equivalente é um conceito que é derivativo do equilíbrio químico. Continuamos. Resumindo, voltando ao assunto. Por que eu gosto muito de outros animes também que tem alquimia no contexto geral? Um deles, por exemplo, é um Sousei no Horizon, uma coisa assim, que é basicamente o que acontece. Em muitas cenas desse anime, que ele é um isekai muito interessante até, eles fazem combinações que eu acho muito interessante. E eles têm um conceito químico muito legal também. Por exemplo, tem um momento lá que eles fazem o seguinte: eles têm uma poção e eles têm ervas medicinais no caso. Porém, como o uso dessas ervas medicinais é venenoso se tocado diretamente à pele e às feridas, ela tem que ser processada para separar, tipo, a substância curativa da substância venenosa. E aí, como é que eles fazem isso? Eles usam uma poção que ela é totalmente, como é que eu posso dizer? Tipo água e óleo, sabe? Elas se repelem. Sim, entendi. Aí, como é que eles fazem isso? Eles deixam essa erva submersa num pote dessa poção. Aí o que acontece? Quando vai fervendo e a erva vai, tipo, meio que se misturando, o que é curável fica embaixo e o que é venenoso sobe pra cima. Ah, que legal, pela densidade. Pois é, aí tipo, eles só removem a parte de cima que tá com o parte venenoso e fica pronto uma poção de cura, tipo, quase que instantânea. Eu acho isso muito foda. Isso é um conhecimento que vem de um outro conceito químico, que é a hidrodestilação. A hidrodestilação, ela é muito utilizada para produzir óleos essenciais. É uma das áreas assim que mais me fascina, assim, sabe? Basicamente, você vai ter um recipiente. Esse recipiente, ele vai ter água e a planta. Aí você pica a planta bem picadinha assim pra melhorar o rendimento. E aí coloca lá nesse recipiente com água, bota pra ferver a 100 graus, a 180, 120, às vezes até 90. Depende muito, né, do material. 98, mas enfim, tem que ser controlado, enfim. E aí ele vai subir por um tubo, o vapor sobe por um tubo. Esse tubo, ele é todo, tipo como se fosse um estômago, todo zigue-zague assim, sabe? Dentro do tubo tem esses zigue-zagues que as gotículas vão lá, caem, vão lá, vão lá e caem de volta pro recipiente com água. E as outras que estão entre um pouco mais puras, que não tem tanta água, elas chegam no topo do tubo e no topo do tubo tem água fria correndo, ou seja, esfriando aquele tubo. Ou seja, embaixo onde está fervendo tá quente e em cima no topo onde tem água corrente passando do lado tá frio. E aí, como esfria, para de ser vapor, vira uma gota, cai pro outro lado do tubo e aí eles vão se separando e aí você vai ter o óleo essencial e o hidrolato. E são duas formas diferentes. Um fica embaixo, outro fica em cima. Exatamente igual a essa planta aí que você falou que eles fervem, né? Aí fica um em cima e um embaixo. É exatamente o mesmo conceito. Hidrodestilação. Não só isso, como eu tava reparando em vários outros conceitos que aparecem em muitas séries e filmes, que tipo, eu acho cada um mais interessante do que o outro, porque tipo, são técnicas que de fato funcionam e são utilizadas na vida real, porém foram extremamente bem representadas aqui, velho. Eu acho isso muito, muito legal. Como por exemplo, tem uma cena em Solo Leveling que é tipo o seguinte: o protagonista, ele tem imunidade total a venenos, tipo, não existe veneno que pode afetar ele.
Sim. Porém, esse efeito, ele não é, vamos dizer assim, instantâneo. Tipo, ele meio que leva, tipo, coisa de 1 ou 2 segundos pra se ativar, sabe? Aí, como isso acontece, essa diferença assim, de tempo, tipo, como não é instantâneo, a gente vê muitos venenos, entre muitas aspas, funcionando nele, e depois meio que se corrigindo. Em um dos casos, o que acontece foi o seguinte: ele tá lutando com o Biro, né? Que na época ainda não era aliado dele, e ele é acertado na bochecha por um ferrão. Que nesse ferrão tinha o veneno do caracol de cone de mármore, que é os mais poderosos do mundo. E tipo, esse veneno, ele faz o quê? Ele faz o sangue coagular, sabe? Ele faz o sangue meio que ficar, sabe, daquele jeito meio... Coagulado? É tipo, como se ele ficasse mais denso, sabe? Mais embolhado, assim, ele ficasse meio geleioso. O melhor conceito de sangue coagulado é sangue geleioso. Pois é. Aí, tipo, eu acho isso muito da hora porque quando vai escorrendo o sangue da bochecha dele e esse sangue vai, tipo, coagulando, vai ficando, sabe, daquele jeito, quando a habilidade se ativa, olha o que acontece. Você começa a vazar mais sangue ainda, porém, tipo, uma parte do sangue, que é a parte roxa, vai saindo e o sangue vermelho vai voltando. Tipo, meio que acontecendo uma separação. E aí eu acho isso muito legal, porque, tipo assim, eles conseguem explicar bastante do ponto que é o seguinte: quando tu faz uma... vamos dizer assim, uma filtração de um líquido de outro, e essa filtragem ela consegue ser, entre muitas aspas, 100% certa, tu percebe que, tipo, a quantidade de líquidos que cada um tem, elas são extremamente parecidas, porém, como elas se completam, quando são, tipo, separadas uma da outra, tu percebe que, tipo, quase não tem diferença, porque, tipo, assim, o veneno que sai de um lado e o sangue que sai do outro, eles já estavam tão bem misturados, graças ao efeito rápido do veneno, que mesmo por pouco tempo causou um dano muito interessante. E, tipo, quando eu pego pra analisar o conceito de veneno na química, eu penso assim, cara, já pensou que coisa foda, mano? Uma pequena mistura de componente pode fazer tanto estrago período tão curto de tempo. Mas é verdade esse trem que tu tá falando, assim, como que uma única gota consegue fazer tanto estrago, né, em um curto período de tempo. Ou ao contrário, né, algo que tem muito período de tempo consegue fazer tanto estrago com coisas pequenas, como, sei lá, radiação, né, tipo assim, tempo de meia-vida, né, dos elementos químicos, como que também, se você quebrar um nêutron, assim, né, no meio, entre aspas, né, que não dá pra quebrar no meio, é só uma figura de linguagem para as pessoas entenderem. Você quebra o nêutron no meio, você produz energia para uma cidade praticamente, sabe? É muito interessante como que essas coisas funcionam, porque às vezes um negocinho pequenininho, dependendo da forma como a gente manipula, ele consegue fazer coisas grandiosas, como acabar com a raça humana. Ser o soro de um medicamento ou também ser um veneno para alguém. Mas por exemplo, é tipo um mangá que eu tava lendo, no caso, que é o seguinte, mano, que pra fazer um elixir, no caso, que era um elixir de cura total, o protagonista tinha que pegar uma flor de fada, uma flor de fada, sangue de dragão e o componente mais difícil de todos, que era veneno de basilisco. Sabe aquele veneno do Harry Potter, se você que é mortal, tipo, o corpo morreu? Sim. Quando você é uma mistura muito loiada. Pois é, aí tipo assim, ó, quando o protagonista foi explicar pro cara que fez o pedido de cura que ele tinha que usar sangue de basilisco, ele imediatamente mandou prender o protagonista, porque na cabeça dele, como ele não tinha conhecimento, ele pensou que o protagonista queria envenenar a filha dele. E tipo, queria matar a filha dele. Só que aí, tipo, eu acho muito foda porque depois que o protagonista termina o elixir, que ele foge, né, pega os ingredientes e termina o elixir, o que ele faz? Ele toma um veneno, e depois toma um pouco do elixir, e ele mostra que ele foi completamente curado. Tipo, que um veneno anulou o outro. E tipo... É aquela coisa, né? É aquela coisa, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É tipo isso, mano. Aí que ele fala assim, tá vendo? É pra isso que serve esse elixir. Um veneno muito potente, caído nas mãos corretas, pode virar o remédio mais milagroso que existe. E isso eu achei muito foda, mano, porque, tipo, é muito legal esse detalhe. É que nem no início do episódio, né, que eu tava falando da metafetamina.
Da mesma rota você produz um descongestionante nasal e também uma droga. É a mesma coisa. E, tipo, Assim incrível, né? A ciência, ela consegue ser maravilhosa. Por exemplo, quem foi o filho da puta que pensou que dava pra comer um negócio branco que sai do cu da galinha? Eu fico pensando, filho da puta, que pensou o seguinte, mano. É que nem cozinhar maniçoba por 7 dias. Que nem cozinhar maniçoba por 7 dias. Quem foi o filho da puta que pensou que se cozinhasse por um dia? Sérgio, eu cozinhei essa planta aqui por 3 horas e o cliente morreu. Tenta 3 dias, mas a gente acerta. Verdade, exatamente. Quem foi o corno sem amor à vida e sem mãe, pelo visto, que pensou o seguinte: tem gente morrendo de picada de cobra. E se eu pegar esse veneno e tacar nas pessoas, quem sabe não resolvo? Exatamente. É incrível, né, como a gente vai parando pra pensar assim. Quem que foi a primeira pessoa que pensou nessas coisas? Às vezes a gente, olhando a natureza, a gente consegue achar a resposta, né? Porque às vezes muitos animais, eles conseguem ter essas manipulações. Sei lá, por exemplo, um ornitorrinco, ele não tem dente, mas como que ele faz pra comer? Bom, além das enzimas que ele tem no bico dele, ele usa areia pra conseguir fazer a mastigação. Usa como se fosse um material abrasivo, como se fosse pra ir triturando dentro da boca dele, entendeu? Ele usa areia. Pra ele comer o camarão, essas coisas todas, ele pega um punhado de areia junto e essa areia, ela mistura, faz uma mistureba toda, uma massa assim, dentro da boca dele, ele engole a areia, ele excreta e os nutrientes ele fica com ele. É a mesma coisa, a gente faz a mesma coisa com outros materiais abrasivos. Sei lá, um esfoliante pra pele, pro rosto. É sempre o mesmo sentido, sabe? A gente, às vezes, observando a natureza, a gente encontra essas respostas. Mas é interessante mesmo a gente saber, tipo assim, a gente parou pra pensar, quem foi o idiota que parou 7 dias pra ficar cozinhando maniçoba e finalmente descobriu que com 7 dias ele pode comer a maniçoba? É muito doido saber dessas coisas assim. Eu tenho muita curiosidade de saber quem foi a pessoa assim que descobriu que dava pra comer maniçoba depois de 7 dias cozida. Assim, a gente sabe que é por causa do oceanítico e tudo mais, mas isso a gente sabe hoje com a nossa tecnologia. Mas e antigamente, lá atrás, que eles não sabiam nem o que era hidrogênio e oxigênio, assim, sabe? E, tipo, são várias coisas, detalhes assim, que para pensar assim, realmente é incrível. Porque é a curiosidade do ser humano ou só a falta de amor à vida que o homem tem específico. Porque pensa comigo, cara, eu tenho certeza, cara, certeza absoluta que a ideia de, por exemplo, eu já fui mordida por uma cascavel, eu já vou morrer, eu não tenho nada a perder se eu tomar o veneno dela. E acabou se curando, já não... Da puta que pensou o seguinte, mano. Pensou isso aí, mano. Exatamente. Mano, tipo, é muito isso. Eu fico pensando assim numa coisa que de fato eu acho que é uma coisa genial. E tipo, quanto mais eu paro pra analisar, eu fico, caralho, mano. Tipo, o estudo que foi feito ao redor disso. Pensa comigo. A ideia da vacina. Eu vou colocar uma parte do vírus em você pra que o seu corpo acostume e assim você nunca mais seja afetado por ele. Exatamente. Ou que quando for afetado, seu corpo já tem um antígeno, né? E consegue combater. Ele já sabe como se livrar. Exatamente. Cara, é exatamente isso mesmo. Em Hataraku Sebo tem um episódio assim, né? Da vacina. Não, do vírus. Que eles vão lá, tem que combater o vírus, aí eles conseguem combater o vírus, aí depois o corpo é acometido por um vírus similar. Aí o antígeno, ele já tem a memória celular, né? E aí vai lá e taca o que tem que ter, né? O antígeno. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa muito legal mesmo, mano. Isso é uma coisa que eu sempre passo pra pensar, mano. E, porra, mano, é muito legal, porque, velho, outro dia mesmo, eu tava conversando com uma amiga minha, e tipo assim, ela começou a soltar assim e tudo mais. Porque eu não confio muito em vacinas, porque a vacina é isso, mana. Você é fresca, é? Aí, tipo, peguei e pensei o seguinte, velho. Só me veio na mente aquela cena do Dr. House, que ele fala que ele fala assim: com licença, pode me dar o histórico de vacinação do seu filho? Aí ela fala assim: a gente não vai vacinar o nosso filho. Eles causam isso aqui, numa empresa multimilionária que a gente vacina nosso filho pra eles continuarem nos enganando. Aí a House fala: tá. Sabe uma empresa que realmente vai adorar saber dessa notícia?
a funerária para cachorros infantis. Cara, mano, eu olhei e falei, porra. Ele falou o seguinte: então você acha mesmo que pagar R$46 em algumas vacinas, $46 em algumas vacinas, vai deixar uma empresa multibilionária do jeito que você fala mais pobre, enquanto isso você vai estar enriquecendo uma funerária com belos cachorros infantis? Só que até tem rosas pra sua filhinha. E fala assim, caralho, mano, melhor resposta possível. Mas é assim mesmo. Pra quem, tipo assim, essas teorias da conspiração, né, que falam e tudo mais, que tudo uma grande empresa, os Illuminati, sei lá, uma vibe meio assim, né? Bom, a gente tem exemplos um pouco mais reais do que esses exemplos, assim, tipo, da vacina e tudo mais. Por exemplo, quando a gente fala de leite materno, a gente vai ter uma empresa X, muito famosa no Brasil, que falava que leite condensado era muito melhor do que dar o leite materno para os seus filhos. E foi alto, grande, assim, sabe, poder de marketing nas mídias, que nas mídias era, na época, o jornal e tudo mais. Assim, sabe, que as pessoas acreditavam que leite condensado era melhor para os seus filhos recém-nascidos do que o leite da mama da mãe. Ou as fórmulas, que as fórmulas elas eram muito mais bem estruturadas do que o leite da mama da mãe, sabe, o leite materno. E aí, por aí vai. Quando a gente tem esse negócio das vacinas, por exemplo, a gente tem uma revista muito conceituada pelo seu grau de impacto no mundo, que é a Nature, né? Acho que na pandemia muitas pessoas ouviram falar da Nature, assim, nos jornais e tudo mais, quando citavam com o estudo. E aí, a Nature, logo no começo, postou um estudo que associava o autismo com a vacina da gripe, se eu não me engano. E aí, muitas pessoas falaram que, a partir desse estudo, né, muitas pessoas começaram a falar que vacinas, no modo em geral, elas causam autismo nas pessoas. Aí, depois de muito tempo não, nem demorou, acho que um mês para eles resolverem a situação. Descobriram que os dados eles eram forjados por empresas, que os dados eles não competiam com a realidade, que aqueles dados eles foram manipulados e que, na verdade, não tem nenhuma correlação. E, tipo assim, foi um artigo sendo publicado afirmando uma coisa, centenas... Oi. Pensa comigo rapidinho aqui. Cara, eu entendo que assim, porque a empresa multimilionária, a vacina vai gerar bilhões e bilhões de dólares. Eu falo, concordo. As vacinas geram bilhões e bilhões de dólares. Graças ao coronavírus, bilhões e bilhões de dólares foram gerados em busca dessa vacina e com a venda dessas vacinas. Porém, tu quer pagar pra ver? Tu quer pagar pra ver, realmente. Quer pagar pra ver? Cara, eu prefiro, por exemplo, aqui no Brasil, dar, vamos supor, R$10 cada vacina. Eu prefiro dar R$10 em cada vacina e sair com a situação de que eu tô completamente de boa do que não deixar a empresa multibilionária mais rica e sair com medo de pegar 33 bilhões de doenças que vão acabar com a minha vida. Exatamente. Não, e hoje em dia a gente tem vacinas que já incluem outras doenças, tudo na mesma vacina, né? É BCG, mano. É pra 33 doenças diferentes, mano. Exatamente. Várias doenças numa única vacina você consegue, tipo, deixar o seu corpo imune. Isso é muito, muito assim, tipo... Porque, por exemplo, assim, que nem eu tava falando, né? Foi um artigo que saiu, que deu a fama para as vacinas, mas também foi centenas de outros artigos, assim, dentro de um mês que falaram, não, olha esse outro estudo aqui com uma base de dados muito maior que a tua, com uma análise de dados muito maior que a tua, falando que não é isso que você tá falando. Olha esse outro artigo aqui falando isso. Olha, sabe, tipo assim, hoje em dia, as pessoas, elas até podem falar que vacinas, elas podem causar autismo, podem causar TDAH, porque hoje em dia, primeiro, as pessoas falam muito mais da neurodivergência do que antigamente. Mas uma coisa assim, que eu queria deixar muito clara é que a gente consegue hoje encontrar, entre aspas, mais pessoas que são neurodivergentes do que típicas do que antigamente, porque o modo que a gente diagnostica hoje é muito diferente do modo que a gente diagnosticava anos atrás. E também o conhecimento em relação a essa neurodivergência, ela é muito mais... A gente estudou muito mais elas agora do que anos atrás. Então,
é normal que agora a gente vai ter mais casos de pessoas assim. Muitos anos atrás, as pessoas elas tinham 5, 6 filhos. E hoje em dia é muito mais normal a gente ter 2 ou 1 ou nenhum do que ter 3 ou 4, 5, 6, 7, 8 filhos. Que, sabe, a cultura ela foi mudando. E a ciência é assim também. Ela vai, dependendo dentro do seu paradigma, ela vai descobrindo coisas novas. Né? Por exemplo, é muito comum que as pessoas imaginem a ciência como se fosse um castelo, que vai colocando um bloquinho de tijolo aqui, um bloquinho de tijolo lá, como se fosse uma escadinha que vai subindo. E a ciência, ela não é assim. Ela, dentro de um paradigma, ela cresce como se fosse um tijolinho formando uma escada. Quando o paradigma quebra, toda aquela escada também é posta em xeque. E aí ela vai construir novos paradigmas, e a partir desses novos paradigmas, construir uma nova escada. Quer um exemplo disso? Por exemplo, coisas que revolucionaram a ciência. Quando a gente fala, por exemplo, que a Terra não é o centro do universo, e sim o Sol. Fazia-se ciência pensando que a Terra era que fazia os errantes, né, girarem ao torno de si, ao torno da Terra. Só que a gente viu, depois de muito tempo, que não é assim que funciona. Isso fez muita ciência. E toda aquela ciência produzida na época em que aquele paradigma reinava, ela foi questionada e posta em xeque. Aí se fez uma nova ciência colocando outros paradigmas em cima dela. A alquimia, ela foi já considerada uma espécie de ciência, e a partir do momento que a gente constrói novos paradigmas, a gente também produz novos conceitos. Não que os conceitos criados naquela ciência não sejam mais utilizados. Por exemplo, a pessoa que descobriu a ureia, se eu não me engano, ela era um alquimista também. E nem por isso a produção da rota da ureia, que foi primordial para a quebra do paradigma na época, que era a disputa entre a abiogênese e a biogênese, né? Que era o inorgânico produzindo o orgânico, né? Era uma coisa inorgânica produzindo algo orgânico, que era a ureia e tudo mais. A amônia. Essa rota, ela quebrou um paradigma. E por aí vai. Então, é sempre assim. Claro que às vezes a gente pode modificar a forma como a gente vai enxergando o mundo de acordo com a ciência vai nos mostrando as coisas. Mas não é válido em nenhum momento de nenhuma das ciências que algum medicamento ou alguma vacina ela provocou alguma doença. Muito pelo contrário, ou ela preveniu ou ela curou. Existem seus efeitos colaterais? Existem, porque o corpo humano ele é diferente em todos os indivíduos de sua espécie. Então, cada medicamento vai agir de forma similar em cada organismo. Claro, cada organismo vai reagir de um jeito diferente, mas sempre atingindo um objetivo final, que é curar aquela doença. Um antibiótico pode causar dor de cabeça em um grupo X de pessoas, mas não pode causar dor de cabeça em outro grupo Y de pessoas. O antidepressivo pode causar um enjoo ou sono em um grupo de pessoas, mas em outro grupo de pessoas pode não dar isso. Então é muito assim, mas o mesmo sentido no fim vai ser feito, que ou é o alívio da depressão ou é a cura daquela doença provocada pelaquela bactéria. Mas agora, bastante química, eu queria saber de uma pergunta, mano. Pergunte. Basicamente, quando a gente toma remédio pra dor, é quase que instantâneo que ela reage a dor, não é mesmo? Sim. Eu queria que você me confirmasse se isso é verdade. Eu perguntei pro meu amigo um dia desses como é que o remédio sabia aonde está doendo. E ele me deu uma resposta muito interessante. Ele disse o seguinte, que é porque antes de tomar o remédio, a gente acaba falando pra ele onde é que tá a dor. Por exemplo, que dor de cabeça, vou tomar um Doflex. Aí a gente vai logo, a gente dá dor de cabeça. Isso é verdade, Rafa? Essa informação é verídica? Não é verídica, meu amigo. Desculpe te informar, mas você não. O remédio ele não sabe onde está doendo. Caramba, foi trapaceada a minha vida toda. Basicamente é assim. A gente sente dor porque nosso corpo ele é cheio de, vamos dizer, de radinhos que mandam mensagem para o nosso cérebro, e o nosso cérebro sabe o que está acontecendo naquela região. Por isso que a gente tem o tato. Se eu tocar uma mão na outra, além de fazer o barulho, eu sinto uma mão tocando na outra. Eu sinto tocando nos meus braços, nas minhas pernas e tudo mais. Porque todos eles são ligados. E o nosso cérebro, quando alguma coisa está
fazendo uma recepção muito intensa naquele local, por exemplo, um corte, um soco, alguma coisa assim, um aperto, os radinhos daquele local vão mandar a mensagem para o cérebro dizer: olha, está acontecendo mais ou menos isso aqui. Está apertando muito, então eu estou tendo uma pressão muito grande. Está cortando, então eu estou perdendo sangue muito, muito grande. É basicamente isso. E aí o cérebro, para ele, primeiramente, para que pare aquilo tudo, ele vai mandar informação de dor, para que você tenha o instinto de sair do local que está lhe provocando a dor. E aí, nesses receptores, o remédio, ele não sabe que está doendo na sua mão, no seu pé, na sua cabeça, no seu quino, ele não sabe onde está doendo. Mas ele sabe quem que manda o sinal da dor e quem recebe o sinal da dor. E quem recebe o sinal da dor é onde ele vai agir. Por exemplo, muitos medicamentos eles vão agir aonde recebe o sinal da dor, ou seja, lá no sistema nervoso central. Outros medicamentos, principalmente aqueles medicamentos que provocam dormência na região, eles vão ir agir em quem envia a informação da dor. Entendeu? É basicamente isso. É um sistema em que, imagina que é como se tivesse cortado a internet e você não consegue mandar a mensagem pro seu amigo, nem seu amigo receber. É basicamente isso. Ah, sim. Aí eu vi um vulto passando, era meu marido. Meu Deus do céu. O coração parou. É demônio, né? De vez em quando. Meu Deus. Não, tem que ver. Outro dia eu tava de boa em casa, meu ventilador ligou sozinho. Eu gritei, puto, me dia tá tendo 400 conto todo mês pra esse corno, tá ligado? O ventilador riado. Meu pai amado. Ai, que susto! Gente, muito obrigado por estarem ouvindo novamente. Logo vai sair muito mais capítulos, a gente vai pensar em muito mais temas, e é claro, trazer convidados também para também agregar muita informação aqui pra gente, né, pra vocês, pra todo mundo. E é isso aí, gente, muito obrigado mesmo por estar aqui mais uma vez na companhia da Rafa, falando sobre temas e coisas aleatórias que a gente sempre perde o rumo. A gente não tem foco. Acho que o Oxigente é a personificação do TDAH das pessoas. Porque a gente foca no assunto, fala focando. Aí depois do nada passou pra borboleta, a gente começa a falar dos vultos. Agora já era, vou ter pesadelo. Bom, voltando à finalização aqui do episódio. É verdade. A gente vai sempre tentar estudar o máximo possível, analisar várias coisas assim, sempre para trazer informações precisas e maravilhosas para vocês, meus amigos, meus ouvintes. E espero de verdade que vocês aproveitem bastante os episódios que a gente vai lançar e que a gente já está lançando, e principalmente que o seu apoio esteja sempre conosco durante essa jornada aí. Agora, eu e a minha amiga Rafa vamos encerrando. Semana que vem, como vocês puderam ouvir, vamos estar falando sobre um tema com o nosso convidado novamente. Nosso convidado ilustre, o professor Rubens, vai estar de volta, marcando presença e, é claro, tirando muitas dúvidas sobre a biologia humana, não é mesmo? E sobre como funcionam as nossas células. E, é claro, dando aquela pitadinha de ficção e, é claro, conversando bastante sobre as grandes mídias que a gente assiste. É muito bom estar aqui e até a próxima, galera. Tchau! Tchau, tchau!